Olá, como vão? Espero que bem. Hoje vamos falar de um assunto interessante. Vamos começar articulando da seguinte forma: talvez uma das perguntas mais difíceis da nossa época não seja: o que é a esquizofrenia? Mas sim, como podemos ajudar alguém que está vivendo algo que parece absolutamente real para ele? Ao longo dessa jornada, exploramos os mistérios da psiquiatria, os limites da percepção, a função dos delírios e das alucinações e até a possibilidade de enxergar a esquizofrenia por perspectivas diferentes das que normalmente encontramos. Mas agora chegamos a uma pergunta prática: como ajudar? Muitas pessoas acreditam que existem apenas duas possibilidades. Ou a pessoa é completamente dominada pelos seus delírios e alucinações, ou ela precisa eliminar completamente essas experiências para encontrar equilíbrio. Mas e se existir uma terceira possibilidade? E se o equilíbrio não estiver em lutar contra a mente o tempo inteiro? E se também não estiver em acreditar cegamente em tudo que a mente produz? Talvez o equilíbrio esteja em aprender a construir uma relação diferente com aquilo que acontece dentro de nós. Pense por um instante. Você já teve a sensação de ouvir alguém chamando seu nome? Ao olhar ao redor, percebeu que ninguém havia chamado? Já sonhou algo tão intenso que acordou acreditando que era real? Já imaginou algo tão intensamente que perdeu a noção do tempo? Se isso já aconteceu com você, então percebe que a mente humana possui uma capacidade impressionante de criar experiências internas. A diferença é que, para algumas pessoas, essas experiências podem se tornar muito mais intensas. E é exatamente aí que surge uma questão importante. Talvez a pergunta não seja apenas: como eliminar delírios e alucinações? Talvez a pergunta seja: como aprender a navegar por essas experiências sem ser completamente arrastado por elas? Imagine alguém atravessando um oceano. O problema não é a existência das ondas. O problema é não saber navegar. Da mesma forma, talvez o maior sofrimento não esteja apenas naquilo que a mente produz. Talvez esteja na ausência de ferramentas para compreender o que está acontecendo. E é aqui que começamos a tocar em algo que considero profundamente importante. Nós aprendemos matemática. Aprendemos história. Aprendemos geografia. Mas quase nunca aprendemos a interpretar a própria mente. Quase nunca aprendemos a observar nossos pensamentos, a compreender nossas emoções, a perceber nossas interpretações, a diferenciar uma percepção de uma conclusão. E talvez essa dificuldade não esteja presente apenas na esquizofrenia. Talvez ela esteja presente em toda a sociedade. Quantas vezes acreditamos em ideias sem questioná-las? Quantas vezes reagimos impulsivamente? Quantas vezes somos conduzidos por medos, crenças ou emoções sem perceber? Nesse sentido, a esquizofrenia pode nos ensinar algo muito maior do que imaginamos. Ela nos obriga a olhar para questões que normalmente ignoramos. Questões sobre consciência, percepção, realidade, interpretação. E talvez seja justamente por isso que compreender esse fenômeno seja tão importante. Porque, em diferentes níveis, todos nós convivemos com interpretações internas da realidade. Todos nós possuímos uma vida mental. Todos nós somos influenciados por aquilo que pensamos, por aquilo que imaginamos, por aquilo que acreditamos. Talvez a diferença esteja apenas na intensidade. Por isso, quando pensamos em ajudar alguém que vive delírios ou alucinações, talvez precisemos ir além da ideia de simplesmente combater sintomas. Talvez seja necessário desenvolver algo mais profundo. Uma espécie de alfabetização da mente. Uma capacidade de compreender o que está acontecendo internamente. De observar. De refletir. De construir referências. De fortalecer a própria consciência. Não estou dizendo que isso substitui acompanhamento profissional ou outras formas de cuidado. Estou dizendo que existe uma dimensão humana que muitas vezes passa despercebida. Uma dimensão relacionada à compreensão de si mesmo. E talvez seja justamente aí que exista uma chave importante. Porque ninguém consegue navegar por um território que não conhece. E talvez a mente humana seja o território menos explorado pela maioria de nós.
Ao observar tudo isso, uma nova pergunta surge naturalmente. Se delírios e alucinações podem parecer tão reais, se nossas interpretações influenciam profundamente nossa experiência, se a mente possui essa capacidade extraordinária de construir mundos internos, então precisamos investigar algo ainda mais fundamental. De onde vêm essas construções? Como a mente cria aquilo que percebemos? Como surgem as imagens internas que influenciam nossa realidade? Talvez seja justamente aí que nossa próxima etapa comece. Porque antes de compreender plenamente os delírios e alucinações, talvez precisemos compreender uma das ferramentas mais poderosas da existência humana: a imaginação. A saga continua.